Bom dia a todos nossos amigos ouvintes do vlogger do Conde Lope de la Villanueva. Um dos meus ouvintes me mandou um link de um sujeito cujo vlog é Vai na Bíblia e o título é A Origem da Bíblia. Existe um problema muito sério e isso já foi debatido, então já foi falado em vários vídeos meus, que de fato o protestante, quando fala da história da Bíblia, ele literalmente nega a sua história. Onde é que eu quero chegar a essa conclusão? No seguinte fato de que o protestante tira a Bíblia da igreja, da historicidade da igreja e da sua memória, e transforma a Bíblia num livrinho aleatório qualquer, que pode ser adequável não somente a inúmeras seitas, como também a inúmeras opiniões. E é inegável que quando nós observamos a disparidade do pensamento protestante, ou que se convencionou chamar assim, nós percebemos o desastre que é a diluição da fé cristã, uma vez que a palavra cristianismo se torna um verdadeiro vazio, uma vez que não tem mais nenhum elemento identificável que nós podemos chamar cristão. Então qualquer coisa pode ser chamada de cristão, contanto que se use o nome de Cristo. Cristo virou um fetiche, como a palavra cristianismo, como a palavra cristão. Logo, um sujeito que é espírita pode se achar cristão. Um sujeito que nega a trindade pode se chamar cristão. As heresias podem ser cristãs justamente porque usa o nome de Cristo. Então fica nesse tipo de confusão mental. E o que é pior, o protestante tem 30 mil seitas diferentes, mas diz que a única heresia é a católica. Em outras palavras, isso é uma baita de uma maluquice, de uma esquizofrenia. Duas coisas não podem ser ao mesmo tempo algo que o negue e o que afirme. Eu não posso ser cristão trinitário e antitrinitário ao mesmo tempo. Existe alguma verdade aí e alguma mentira. Então são elementos excludentes, né? E a tradição cristã, de fato, é trinitária. Não se pode negar isso. E quem nega a trindade é herético. Como também quem nega o batismo para crianças ou para qualquer pessoa também é herético, e assim sucessivamente. Mas no protestantismo você aceita tudo, você entra tudo. É que nem bunda de bicho em sauna gay, sabe? Entra tudo, enfim. Mas vamos lá, eu vou colocar aqui o som deles e vou fazer os seguintes comentários. Espero não ser muito longo, diga-se de passagem. Em nossas mãos hoje é a completa palavra de Deus. Saudações a todos, mais um vídeo do canal Vai na Bíblia, e hoje iremos falar sobre a origem da Bíblia. E antes de entrar no assunto, eu gostaria de convidar você a se inscrever no canal e ativar as notificações. Nós geralmente lançamos um vídeo por mês, e por isso é muito vou passar aqui. Impiedosos para identificar e preservar os livros inspirados. No Antigo Testamento, por exemplo, após a redação de um texto inspirado por parte dos profetas, o povo de Deus reconhecia nessa obra a autoridade divina e colecionava esse conteúdo como literatura sagrada. E mesmo antes de apresentar sinais de desgaste, em virtude dos materiais que eram utilizados, como plantas ou peles de animais, o conteúdo era preservado através de cópias feitas com extremo cuidado pelos escribas. Por volta de 400 anos antes de Cristo, todos os livros do Antigo Testamento já haviam sido escritos, categorizados e agrupados segundo suas características em comum, formando o cânon hebraico. Depois disso, houve um período de 400 anos entre o Antigo e o Novo Testamento, onde vários outros livros foram escritos. Dentre eles, os livros apócrifos ou deuterocanônicos, que têm sua inspiração divina rejeitada pelos judeus e pelos cristãos protestantes, mas aceita pelos católicos. Apesar de serem historicamente autênticos, inclusive em terem feito parte da Septuaginta, que foi a tradução do Antigo Testamento para o grego, esses livros não fazem parte da Bíblia hebraica, pois não tiveram sua inspiração divina reconhecida pelos judeus. Verdade é que por questões históricas e metodológicas, a Igreja Católica incluiu esses livros no seu cânon sagrado, enquanto os protestantes permaneceram com o mesmo conteúdo do cânon hebraico. Observe uma coisa muito interessante, ele está falando de cânon hebraico, mas qual cânon hebraico? Porque nós estamos falando de cristianismo, que veio dos judeus, dos apóstolos, e nós estamos falando de judaísmo moderno, ou seja, o judaísmo farisaico. Em outras palavras, ele está admitindo que está aceitando o cânon judaico de Jâmia, ou então o cânon judaico que rejeitou o cristianismo.
Resta o nosso amigo aqui que vai na Bíblia nos considerar o fato de que o cânon judaico que rejeitou os deuterocanônicos como, entre aspas, apócrifos, também rejeitou o Novo Testamento como apócrifo. Ou seja, qual é a lógica de você aceitar uma tradição que nega o cristianismo? Porque a tradição judaica, farisaica, entre outros, né, de fato negou o cristianismo, a tradição talmúdica, mais especificamente. Então, quer dizer, o protestante admite claramente que já é uma ruptura na tradição cristã a partir do Antigo Testamento. E mais, não somente no Antigo Testamento, uma vez que eles aceitam um cânon que foi criado por uma tradição que é alheia ao cristianismo, uma vez que esses judeus de Jâmia rejeitaram o cristianismo, rejeitaram a autoridade da igreja que afirmou a inspiração dos evangelhos, como também não há nenhuma lógica dos cristãos seguirem uma tradição que os nega. Existem duas tradições aqui, a tradição cristã e a tradição judaica. E dentro da tradição cristã, os deuterocanônicos foram aceitos. Só que protestante acabou o quê? Tendo tanta birrinha com o catolicismo, tanta birrinha com a igreja cristã propriamente dita, que a igreja católica é a verdadeira igreja cristã, é a igreja apostólica de fato por excelência, que acabaram aceitando uma tradição que é completamente estranha ao cristianismo. E claro, com as 30 mil seitas diferentes, com as 40 mil opiniões diferentes, que nós estamos cansados, né, de saber. Já no caso da formação do Novo Testamento, o processo foi um pouco mais complexo do que no Antigo, pois a revelação divina se expandiu por diversos povos em diferentes regiões, e já não havia um povo zeloso como os judeus que fosse responsável por colecionar esses livros. Contudo, algo que facilitou a identificação do conteúdo inspirado do Novo Testamento foi que durante a maior parte do processo, aqueles que receberam autoridade divina e foram testemunhas oculares da vida e ressurreição de Cristo estavam vivos. E foi principalmente por recomendação dos apóstolos que desde o princípio os cristãos tinham a preocupação em identificar, reunir e preservar os escritos inspirados. Observem que quando ele fala da reunião dos apóstolos, ele se esquece de uma palavrinha chamada igreja. Como é que nós sabemos que os apóstolos falaram tal coisa e não outra coisa? Como é que nós sabemos que existe um ensinamento apostólico? Porque existe também uma tradição oral que acompanha a Sagrada Escritura. Ou seja, no final das contas, o sujeito anda em círculos, porque ele quer negar a evidência óbvia que existiu uma igreja, e essa igreja, de fato, foi o elemento transmissor com uma tradição oral da mensagem apostólica. Ou seja, nós temos que reconhecer que a mensagem apostólica não está apenas na Bíblia, está também na igreja. Só que aqui a igreja some da história. É preciso, na verdade, apagar a igreja para afirmar uma autonomia histórica que a Bíblia não tem. É como se realmente um livrinho vivesse através dos tempos como uma figura animada, né? Como se fosse, sei lá, um objeto quase como um fetiche. E na verdade não foi assim. Na verdade, os cristãos passaram 4 longos séculos para debater a respeito de vários textos relacionados ao cânon bíblico cristão. E vamos mais além. Quando nós falamos de deuterocanônicos, nós temos que entender que deuterocanônicos não são textos apenas do Antigo Testamento, mas também textos do Novo Testamento. Textos que foram posteriormente colocados no cânon. Por exemplo, a carta de São Paulo aos Hebreus é um texto deuterocanônico. O próprio Apocalipse de João, se não me falha a memória, também é um texto deuterocanônico. É um texto que foi posteriormente colocado. E vejam, não é que eles sejam falsos, é que eles foram objetos de maiores debates do que outros textos. Houve alguns textos que realmente foram praticamente inquestionáveis no âmbito da legitimidade. Por que a carta de São Paulo aos Hebreus foi questionado? Porque o estilo da carta de São Paulo aos Hebreus é diferente dos estilos das cartas de Paulo. Só que a igreja considerou o fato de que o tipo de pensamento que está em cartas aos Hebreus não contradiz o pensamento de Paulo, né? Percebeu que a questão era puramente estilística. E também
porque a tradição, ou seja, o repasse apostólico, afirmava que aqueles textos eram sagrados. Então, vejam que, no caso protestante, já que eles negaram 7 livros da Bíblia, eles também tiveram um grande conflito com o próprio Novo Testamento, como no caso de Lutero. Lutero queria tirar certos textos da Bíblia do Novo Testamento. Claro que ele não está fazendo isso por questões exegéticas, mas sim porque ele queria justificar a heresia da justificação somente pela fé. E, por exemplo, a carta de São Tiago, que fala, né, a fé sem obras é morta, tu me dás a fé, eu te dou as obras, enfim, isso de alguma forma negava a questão da justificação somente pela fé. Então ele dizia que aquilo ali era uma cartinha de palha que deveria ser tocada no fogo. Então vejam, quer dizer, o protestantismo nem mesmo zela realmente pelo cânon bíblico, zela mesmo pelo palpite, zela pela doxa, pela opinião. É por isso que são 30 mil opiniões diferentes sobre a Bíblia, e são 30 mil mentiras diferentes sobre a Bíblia. Então ninguém chega a lugar algum. É por isso que o protestantismo, muito mais do que a fé católica, tem essa desunião, tem essa confusão e tem esse ceticismo como regra de vida teológica. Que inclusive serviam como base doutrinária para as igrejas. Afinal, diversos ensinamentos falsos a respeito de Jesus Cristo começaram a circular na época, exigindo que os cristãos fossem extremamente cautelosos ao receber ensinamentos e doutrinas. Sendo assim, mesmo antes da promulgação oficial do cânon do Novo Testamento, em meados do século IV, os livros inspirados já eram devidamente identificados pelas comunidades cristãs. Resumindo, a unanimidade no reconhecimento da inspiração divina da Bíblia está em 66 livros. 39 no Antigo Testamento, escrito em hebraico com pequenos trechos em aramaico, e 27 no Novo Testamento, escrito em grego. É aí que você se engana, meu filho. Já que você citou o século IV e o século V, nos concílios de Hipona, Cartago e Roma, os textos deuterocanônicos estão lá inseridos. Então não são 66 livros, mas sim 73 livros canônicos da Bíblia. Ora, meu amigo, se baseia em história, não se baseia em opinião protestante através de uma retrospectiva em que vocês podem enxertar certas coisas e diluir outras. Ou seja, o cânon bíblico do século IV e do século V é um cânon bíblico católico, não é um cânon bíblico protestante. O cânon bíblico protestante é uma invenção do século XVI para cá. Ou seja, o nosso amigo aqui suprimiu certas informações detalhadas que poderiam até mesmo contradizer o seu argumento. Então, quer dizer, não é embasado em história, é basado apenas em ideologia. Como de fato o protestantismo é extremamente ideológico no fato de que houve uma separação entre a religião e a tradição, a religião e a cultura, a religião e as origens do cristianismo. Além da inspiração e do cuidado de Deus em preservar seu conteúdo, a evidência de que a Bíblia que temos hoje, com começo, meio e fim, é a completa palavra de Deus, está também em outras 3 consequências dessa inspiração: a unidade, a inerrância e a revelação. A inspiração divina faz com que a Bíblia, mesmo que constituída por vários livros e autores diferentes, forme uma unidade completa. Isso jamais seria resultado de uma longa e feliz coincidência, e certamente estava fora do alcance de seus autores humanos. Um exemplo dessa unidade é que, de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia aponta um mesmo e grande problema que separou o homem de Deus: o pecado. Por que então muitos encontram supostos erros na Bíblia? Bom, ele está falando sobre a questão da inerrância, da unidade, blá blá blá. Olha, essa inerrância e unidade não é necessariamente uma questão puramente axiológica de esquemas mentais racionais. Não, ela não foi escrita assim, ela não foi pensada assim. A Sagrada Escritura, antes de ser apenas um conjunto de textos coerentes, eles são coerentes também porque são textos históricos. Ou seja, de Gênesis ao Apocalipse, existe uma continuidade porque também existe uma narrativa oral e também uma igreja que testemunha todos esses textos. Se a Bíblia por si mesma
tivesse essa esquematização que ele está falando, então, por exemplo, ele poderia nos explicar por que aceita um cânon judaico e ao mesmo tempo aceita o cânon do Novo Testamento. Porque o cânon judaico foi desenhado justamente para seguir uma oralidade de uma tradição judaica que rejeitou o cristianismo. Ou seja, você não pode falar apenas que a Bíblia Sagrada é apenas Bíblia Sagrada porque é um texto coerente. Não. A Bíblia Sagrada é coerente porque, além dos aspectos das mensagens que estão inseridas nele, mas também existe uma historicidade. A historicidade é uma sucessão de fatos e acontecimentos. Esse pessoal parte do pressuposto de que a Bíblia Sagrada é um livrinho de ficção, é um livrinho romance, que tem que ter uma certa coerência estrutural. Não, a Sagrada Escritura não é isso. A Sagrada Escritura é o testemunho progressivo da revelação, e essa revelação, antes de ser mero ensaio ou mera textualidade, foram uma sucessão de acontecimentos que chegaram no acontecimento maior, que foi o aparecimento do Messias, que é o próprio Jesus Cristo. Então nós temos uma narrativa, uma construção de narrativa, que está inserida também numa historicidade. E eu pergunto, quem a testemunha? Quem testemunha essa historicidade? É a igreja. A Bíblia por si mesma ela não falaria nada, porque ela é um livro, porque ela é um texto. Mas como nós sabemos que esse texto é verídico? Como nós sabemos que esse texto de fato foi compilado conforme aquilo que foi relatado? É porque houve testemunhas em torno disso. É porque houve pessoas que foram ensinadas tanto no âmbito da oralidade como também de alguns ensinos complementares que afirmaram, olha, tal texto é verdadeiro, tal texto é falso. E quem guardou essa memória? Foi a igreja. O que o senhor vai na Bíblia fez foi simplesmente sumir com a igreja. Bota a igrejinha lá, sei lá, debaixo do pano, né? Porque não tem história. A Bíblia não tem história. Para ele não tem história. É isso que ele fez. Apagou a história da Bíblia porque apagou a história da igreja. Nós temos 1500 anos de história cristã antes da Reforma. Esses 1500 anos de história cristã não podem ser falsos para que a Reforma seja verdadeira. Porque se nós invalidarmos a autoridade da igreja, necessariamente nós estamos colocando em questionamento a própria Sagrada Escritura, porque quem guardou a Sagrada Escritura foi a igreja. Então, alguém vai ter que afirmar necessariamente que para a Sagrada Escritura ser verdadeira, é porque também o relato, tanto escrito como oral da igreja, como o ensinamento da igreja, também são verdadeiros. Se não, se alguém afirmar que a Bíblia é verdadeira e a igreja é falsa, então por que a Bíblia seria verdadeira? Já que a Bíblia está contida na história da igreja e não o contrário. Já que a narrativa, tanto judaica como a narrativa dos primeiros cristãos, está inserida basicamente num testemunho. Não tem escapatória. Ou você necessariamente vai ter que afirmar que existiu uma igreja verdadeira para afirmar que a Bíblia é verdadeira, uma vez que essa Bíblia foi guardada por pessoas reais, concretas, essa Bíblia foi testemunhada por pessoas reais, ou então você vai dizer que ali a Bíblia é um livrinho abstrato e perdido na história. Quando, na verdade, se nós analisarmos bem, dentro dos primórdios do cristianismo, como é que eu posso afirmar o sola scriptura, como de fato é o princípio motriz do protestantismo, se dentro de Atos dos Apóstolos, das cartas de Paulo, o cânon bíblico nem mesmo estava pronto? Como é que eu poderia dizer assim, somente na Escritura, só na Bíblia, vai na Bíblia, se a Bíblia nem existia? Só um detalhezinho desse já acaba com o argumento da sola Escritura e acaba praticamente com a base teológica do protestantismo. O fato de que até o século IV as pessoas não tinham um cânon oficial, obviamente que já tinham, e nesse ponto ele está correto, que realmente as pessoas já sabiam realmente qual era a Sagrada Escritura, e portanto, pelo fato de surgirem os gnósticos e outras heresias, eles estavam escrevendo bíblias falsas, enfim, ou pelo menos eles estavam escrevendo textos falsos, porque na verdade a Bíblia é posterior. Contudo, foi necessário uma autoridade
afirmar que existe um cânon bíblico oficial. E para afirmar que existe um cânon bíblico oficial é porque eles tinham autoridade para afirmar isso. E se tinham autoridade para afirmar isso, eles também tinham conhecimento para afirmar isso. E se tinham conhecimento para afirmar isso, eles também tinham uma tradição oral e também um testemunho. E onde é que está a tradição oral e onde é que está o testemunho disso? No protestantismo, esse testemunho simplesmente não existe. Então, meus amigos, é isso. E com a devida venha, não vá na Bíblia. Vá na Bíblia, vá no catecismo, vá no magistério e vá na tradição da igreja. Um grande abraço.